Nós estamos aí nessa série Gerando o Novo e hoje quero falar como tema realize. Fala para a pessoa do lado, realize. É você mesmo, realize. Fala para ele, é com você que eu estou falando. Porque parece que o pessoal fica meio assim, não, comigo? Não, é com você. Realize, se posicione, assuma, tome posse. Realizar é um sinônimo de gerar, né? De gerar. Quando colocamos o tema realize, estamos afirmando que é hora de gerar e não apenas de copiar o que já aconteceu. A gente vai ter que ir além, amado. Pode ser? Não vamos ficar onde estávamos, mas vamos ultrapassar os limites pela fé. Vamos sobrepor a qualquer dificuldade, né? Nós devemos sim aprender com o que já se fez, abrindo espaço para realizar coisas novas. Não é para apagar o que já aconteceu ou dizer que não aconteceu, não, mas é para servir de degrau, é para dar um embalo, é para você crescer nessa dimensão, nessa visão, nessa posição e ir além. Então mesmo no meio, em meio à dificuldade, nós podemos ser diferentes. Diga, em meio à dificuldade, eu serei diferente. Você já reparou? Tem muitas vezes a gente ouve pessoal aí que ministra, né? Eles falando assim que a situação, ela, vamos dizer, se sobrepõe ou ela melhora quando você sabe o que está fazendo. Ou seja, quando você aproveita a dificuldade para entender o que aconteceu, aperfeiçoar o que não deu certo e atingir o projeto. Então, não dar certo, ter alguma dificuldade não é problema. O que você faz quando não deu certo é que é o problema. Porque quando não deu certo, você muitas vezes abandona, larga, desanima, não acredita mais, e esse não é o caminho. O caminho é o contrário. É quando você olha e fala, essa situação aqui não foi boa, então eu sei que eu preciso aperfeiçoar em algum detalhe, eu vou melhorar em alguma coisa, e aí aquilo lá vai se tornar tão bom, tão bom, tão bom, que vai atingir o objetivo e vai te levar à realização. Nas suas dificuldades, nós derramamos do que nossa vida está cheia. Diga, nas minhas dificuldades, eu derramo do que está cheia a minha vida. Você reparou que tem gente que está sempre desanimado? Qualquer dificuldade que vem, ele, dia, mês, ano, eu sabia que isso não ia dar certo, não é possível, sempre é a mesma coisa. Ele está derramando daquilo que ele está cheio. Ele é uma pessoa desanimada, uma pessoa descontente, uma pessoa enfraquecida, uma pessoa que não tem visão de grandes realizações. Porque, fala a verdade, quando você está falando de construir uma casa ou um barraquinho, você não precisa de muita coisa. 4 caibros aí, bem fincados, já dá para você. Quando você vai construir um prédio, precisa primeiro colocar as estacas, descer, né? Para depois crescer. Meses atrás, quando eu fui ali no Hospital Assunção, o pessoal do lado lá que estava lá com o carro parado falou assim, esses caras estão batendo aí já faz um tempão, já faz um tempo que tirou terra, já faz um tempo que não sei o quê. E aí outro dia eu passei lá e agora está subindo, né? E aí uma outra pessoa falou, nossa, você viu a dimensão desse prédio? É a resposta daquela pessoa que falou que estava demorando muito, porque toda a base é a sustentação para o nosso futuro. Agora, se você não acredita naquilo que você projeta ou naquilo que você vive, como você vai querer que se torne um prédio? O máximo que vai virar na sua vida é um barraquinho, porque você não acredita. Então quando vier a dificuldade, o que você vai fazer? Já vai derrubar tudo. Não, isso não está bom, não é desse jeito, é melhor não, eu não vou gastar meu pouco dinheiro para fazer isso. Então nós precisamos estar prontos a entrar numa dimensão maior, numa posição melhor. Quando a dificuldade esbarra em você, o que você tem derramado? Quando a dificuldade esbarra em você, o que é que você tem derramado? Qual é a tua posição? Vamos falar de uma forma mais clara? Qual é a tua posição? O que é que você fala? O que é que você faz? Tem gente que dá glória a Deus. Quando eu não sei o que falar, eu dou glória a Deus, porque eu vou ver o que vai acontecer depois. Eu sei que Deus é fiel para começar e terminar a obra que Ele começa.
Por isso que é importante a gente andar debaixo da palavra de Deus. Por quê? Porque nós temos uma garantia que não é a nossa, nós temos uma ajuda que não é a nossa. E aí, quando eu estou dando glória a Deus, eu estou me fortalecendo para fazer o quê? Chegar aonde Ele disse que eu chegaria. Alguém tem... Que susto! Alguém tem promessa de Deus? Eu falei, Deus desceu aqui, eu nem percebi, rapaz. Desculpe, seu Geraldo, eu achei que Deus já estava aqui. Eu falei, pronto, arrebatamento. Chegou o arrebatamento, a gente vai subir. Tá certo, vamos embora. Vamos para a próxima. Então é importante que a gente se encha da graça de Deus, para que a gente possa derramar e realizar o melhor na hora da dificuldade. Nós temos que estar cheios quando a situação chegar. Por quê? Porque quando esbarrar em mim o problema, eu sei o que eu vou fazer. Eu estou fortalecido na fé, eu estou debaixo do poder, eu vou poder gerar, eu vou poder realizar coisas maiores. Tem gente até que quando tem algum recurso na mão, ele fala assim, ó, eu ia ganhar 100, ganhei 120, então eu tenho 20 para gastar. Ele não pensa assim, eu vou pegar esses 20, vou investir no que eu estou fazendo, que vai vir alguma coisa melhor para a minha mão. Então nós muitas vezes não nos preparamos para aquilo que Deus quer entregar, para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, né? Eu estava falando com a pastora Rosângela, ela estava falando, né, da pessoa que precisava de recursos, não tinha como, foi vender gelinho, e aí estava tirando o dinheiro quase do aluguel por mês, vendendo gelinho. Alguém dá valor para isso? Nos dias de hoje você come gelinho, mas tem um monte de gente que come. Tem que te contar isso. Você come churrasquinho de gato? Não é de gato, tá? Antes que alguém vai me levar preso, né? Não é de gato. Mas quanta gente lá fora come? Você come churrasco grego? Mas quanta gente come? Ou seja, eu preciso estar preparado para abrir a minha mente, não para aquilo que simplesmente satisfaz o meu momento, mas que abre um caminho para o meu futuro. Já reparou? Eu falo assim, talvez eu esteja mexendo numa dimensão aqui importante. Quem é vendedor, vendedora sabe disso. Porque você dificilmente vai ver um vendedor voltar para dentro do escritório. Por que você acha? Irmã, fala a verdade, depois que a gente toma uma picada lá do bichinho das vendas, o que acontece com a pessoa? Ele começa a aprender que todo o trabalho dele, a resposta é a comissão. E ele começa a aprender que quanto mais ele correr, mais vem na mão dele. O que ele vai fazer? Agora eu digo para você, você vai ganhar R$2.000 por mês, sendo funcionário, vai ficar lá. Até quando? Sei lá, até quando Jesus voltar. Aí você fala, não, mas pelo menos eu estou seguro. Eu vou ganhar esse salário aí todo mês. Está seguro. Mas daqui a 3, 4 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, comecei no lugar errado. Porque o Zé que vende qualquer coisa lá, ele começou a vender, ele fez a clientela dela, montou, papapá, e lá na frente ele está ganhando 3 vezes o que eu ganho. Por quê? Porque ele faz algo mais diferente. Ele tem um esforço maior, ele acredita naquilo que ele vai receber, ele gasta a sua energia num projeto que arde no coração dele, está aqui dentro. Ele fala assim, eu vou mais, eu quero mais, eu vou buscar mais. E na presença de Deus é a mesma coisa. Nós nos preparamos, nós nos estabelecemos, porque a gente sempre quer mais. Ai, cabá, série, calabai. O que é que Deus tem para você? É pouco ou é muito? Depende da pessoa. Tem gente que diz que é humilde, né? Eu sou humilde, eu me contento com pouco. Mas se Deus quisesse que você se contentasse com pouco, se Ele achasse que você tem que se contentar com pouco, Ele ia começar a ensinar na palavra desde o começo, desde Gênesis, a ensinar as pessoas assim, olha, viva com pouquinho, não vai querer muito, olha, não é para ter tanto. Aí Ele vai soltando os versículos poderosos, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Se Ele está falando segundo as riquezas dele,
Ele é dono do quê? Você começa a perceber que nós temos que estar pronto para gerar coisas novas? Pronto, eu não preciso falar de dinheiro, pode falar de posicionamento, pode falar de família, pode falar de saúde, pode falar do que você quiser. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para a sua casa, Deus tem mais para a sua família, Deus tem mais para você. Mas primeiro de tudo, eu preciso desejar. Fala para o irmão do lado, você deseja pelo menos? Porque talvez o medo, a dúvida, a incerteza, o desânimo bate na porta dele e ele começa a achar mais fácil ficar parado. Não. Não mexe com isso, que de repente alguém pode perder, pode não ser bom, ou o governo mudando lei, ou isso, aquilo, e você está perdendo a chance de deixar Deus mostrar para você o tamanho da glória dele, o tamanho do poder dele. Deus restaura casamento, Deus restabelece família, Deus liberta drogado, Deus cura AIDS, Deus cura câncer, Deus abre porta onde não tem porta, Deus libera, prospera. Peraí, será que esse é o seu Deus? Porque tem gente que não entende, ele fica preso. Ô glória, está vendo? É assim. Você não precisa ficar esperando que você tenha alguma coisa para você ser. Se projeta, porque Deus vai fazer com que você seja. Ele se projetou, Deus vai fazer. Você continua, sabe, tomando posse, se determinando, se posicionando. O inimigo vai tentar te desanimar? Vai. Agora, quem é você? Filho de quem? Se é filho de Deus, eu ouço a voz do meu pai. Estou debaixo da orientação do meu pai, eu quero viver na presença do meu pai. O outro é o outro. Minha casa é minha casa, do vizinho é do vizinho, eu não tenho nada a ver com o vizinho. O pastor Ricardo falou que ele vai na casa do pai dele, aí ele toca a campainha, ou bate palma, ou chama pelo nome, mas ele não vai na casa do vizinho chamar o pai dele, vai? Ele vai na casa do pai dele, e você vai na casa do seu pai. Você vai tocar de uma forma especial. Quando olhamos para a vida de um homem, José do Egito, apenas identificamos um jovem cuja mãe morreu no parto do seu irmão, né? Raquel morreu no parto do irmão, do Benjamim, e de repente ficou uma situação delicada, porque o pai dele tinha um carinho com ele, com o irmão, diferenciado. Isso gerava uma confusão na família, né? Fala que os seus irmãos, meio-irmãos, né, não gostavam dele por ser um filho amado pelo pai, devido a ser o filho da sua velhice, também pela sua obediência. O pai tinha um carinho especial por José, e aí você começa a prestar atenção, você fala assim, interessante, os irmãos dele não gostavam dele. Esse jovem teria tudo para ser uma pessoa oca, mimada, problemática, fraca, é ou não é? Se ele tinha o mimo do pai, o carinho do pai, ele podia falar, não, eu não vou fazer muita coisa, eu vou fingir que vou, mas não vou ficar meio de longe, porque meus irmãos não gostam de mim, então eu vou me posicionar de uma forma, né, meio subjetiva, meio escondida, e vou tirar proveito. Mas no decorrer da sua vida, aprendemos que ele tinha algo maior dentro do seu coração. Ele tinha uma característica que é interessante, ele era praticamente o penúltimo filho de Jacó. Era o penúltimo filho. O primeiro, né, que devia ser o primogênito. Mas quando você termina a história, você vê que quem alimentou toda a família, quem protegeu toda a família, quem foi? José. E aí você começa a entender que quando Deus tem algo, Ele libera para você trabalhar com esse algo, e é você que vai se fortalecer nessa posição, é você que vai mudar essa posição. Ele começa aqui em Gênesis 37:5, falando assim: sonhou também José um sonho, que contou aos seus irmãos e disse: ouvi, eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu pois deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós? E sonhou ainda outro sonho: sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra?
E lá no 11 ele fala: seus irmãos, pois, invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. O pai dele percebeu: tem algo diferente com esse rapaz. Tem algo diferente com a vida dele. Por quê? Ele acaba de ir lá e conta o que ele sonhou, abriu para todo mundo. Ele tinha um lado humilde, sincero, de falar aquilo que ele sentia sem nenhuma dificuldade. Deus, através dos sonhos, contou para José o que ele pretendia realizar na sua vida. Pensa que José não conseguiu compreender o projeto. Eu acho que José não entendeu ainda. Ele sentiu, mas não entendeu. Sabe quando vem uma palavra profética para você, alguém diz assim: e você será a pessoa mais abastada da sua casa. Você ouve, mas às vezes você não entende. Por que você não entende? Porque você não se posiciona. E se alguém recebe e entende, ele se posiciona imediatamente. Ele vai querer saber o restante. Por exemplo, Davi, quando vinha uma palavra para ele, Davi, ele perguntava: eu vou para a guerra? E a palavra vinha, ele vai para a guerra. Mas ele complementava a pergunta: e eu vencerei? Ele nunca ficava só com uma parte, ele queria o todo. Aqui a gente olha para José e não vê ele continuar a condição de orar, ou de falar com Deus, ou de buscar o que é que está acontecendo, o que eu vou fazer. E é uma coisa interessante, os irmãos dele, ficaram muito doidos, mas diante de seu pai, José obedecia às ordens que recebia, observava o comportamento dos seus irmãos. E é uma coisa interessante, que a Bíblia diz que nós temos que honrar pai e mãe, e ele diz que com isso se prolongam os nossos dias de vida. É como um princípio de Deus, e José cumpria muito bem esse princípio, Se Deus tivesse contado a José as dificuldades que ele iria enfrentar para alcançar as promessas, talvez José não realizasse o projeto. Já pensou? Vem aquela palavra: você será a pessoa mais abastada da sua casa. Você fala: sou eu mesmo. Só que é o seguinte: antes disso, vão perseguir você, vão tentar derrubar você, vão tentar assaltar você, vão roubar um dos seus carros, vão fazer isso. O que você falaria? Me ama menos, Deus, me ama menos, que esse negócio não está bom. Não é assim? Nós não somos, vamos dizer assim, privilegiados de sabedoria para passar por grandes lutas. A gente normalmente começa a ficar fragilizado com pequenas lutas. Por isso a gente tem que se preparar. Por isso a gente tem que se preparar para conhecer o que está acontecendo, para perguntar para Deus qual é o próximo passo, para pelo menos estar embasado, estar colocado debaixo, Com isso nós aprendemos que quem quer realizar através de Deus não deve colocar os seus olhos nas dificuldades, mas sim nas promessas de Deus. Você quer atingir grandes coisas? Tira os olhos da dificuldade, coloca os olhos no projeto, no objetivo. Porque se você começar a valorizar a dificuldade, você não chega a lugar nenhum. Logo você para, logo você desanima, logo você desacredita. Eu imagino Paulo, que ele acaba de ser levantado ali para trabalhar como um profeta, e daqui a pouco, não um profeta, um apóstolo, e daqui a pouco o pessoal apedreja ele, depois mais para frente joga na cadeia, dá surra de vara. Se fosse você, o que você diria daquele homem? Esse cara não vai não. Ele não foi reconhecido, não foi amado, não, ele foi, escreveu praticamente todas as cartas, os livros do Novo Testamento. Ele vai e fala com grandes e com pequenos, ele vai e derrama o Espírito Santo sobre uma porção de gente, abre imensas, muitas igrejas, e aí você fala: ele deu certo, ele atingiu o objetivo dele, ele alcançou. Mas ele não colocava os olhos nas dificuldades, ele colocava os olhos na promessa, na palavra. Seja qual for o teu projeto, para de olhar para a esquerda e para a direita, olha para o projeto. O projeto vai te animar a tomar uma posição, a aguentar às vezes palavras contrárias, a se desviar de situações difíceis, e você vai tomar posse daquilo que é seu, você vai assumir aquilo que é seu, Avalia isso.
Quando seus olhos estiverem nas promessas de realização, você irá gerar uma determinação para pular por sobre tudo que tentarem lançar contra você, com a fidelidade de te parar. Quando você estiver com os seus olhos nas promessas de realização, você cria uma energia, você cria um ânimo, você cria uma determinação, que meio que mesmo que venham as dificuldades, você começa a pular por sobre elas e alcançar os teus objetivos. Por isso você precisa acreditar nisso. Qual é o teu sonho? Qual é o teu projeto? Qual é o teu objetivo? Não deixe que o inimigo diga qual é o seu objetivo. Não deixe que as situações ruins comecem a te limitar, te bloquear, te impedir, mas deixe Deus fazer o melhor na sua vida. Não, mas cara, você pensa que é fácil? Foi difícil. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, né, eu fui para uma empresa, e eu cheguei nessa empresa, o cara, ele me viu trabalhando numa outra empresa, um diretorzão lá, e ele falou assim: por que você trabalha nessa empresa pequena? Eu falei para ele assim: porque é onde eu tenho emprego, arrumei contrato daqui. Cara, eu pedi para você fazer o break-even, pedi para você fazer budget, pedi para você fazer isso, fazer aquilo, falou um monte de coisa, você fez tudo. O que você está fazendo aqui, cara? Vamos comigo para a Companhia Suzano. Eu falei: eu posso ir, mas o que eu vou fazer lá e qual é o meu salário? Aí ele falou: vai lá. Eu fui, cheguei lá, ele foi e falou assim: ó, a vaga que eu tenho agora é essa aqui, ó. Eu falei: esse salário não paga minhas contas. Mas Marcos, veja bem, depois eu te aumento. Eu falei: não, você não entendeu. Eu preciso pagar a conta, eu tinha a prestação da casa, eu era solteiro, mas tinha comprado da casa, eu tenho que pagar a prestação da casa agora. Ele falou: então me dá mais um tempo. E aí passou nem um mês depois, ele conseguiu tirar uma pessoa lá de um cargo maior e me colocou naquela vaga. E aí eu entrei todo feliz, porque eu falei: poxa, o salário bom, tudo, né? Um projeto, porque minha visão era assumir mais adiante uma gerência, uma posição. Aí eu fui, consegui, entrei e tal, aquela coisa toda. De repente me levaram numa sala. A sala tinha assim um armário, que era 2 portas grandes assim, né? E ele chegou, mandou o cara me levar lá, levou, o cara abriu as portas assim. Eu olhei e tinha muitas requisições, tudo amarrada com uma fita assim, mas tinha assim de baixo em cima tal. E eu falei: o que é isso? Ele falou: faz 2 anos que não fecham o resultado da empresa. E você é o cara do custos, apropriação de matéria-prima e mão de obra. 2 anos. Eu olhei para aquilo e falei: cara, vocês estão brincando? Ele falou assim: Marcos, ele viu você trabalhando, viu que você era capaz de resolver, falou que você ia dar um jeito nisso. Me deu 10 funcionários, botou a gente numa sala e falou: faça o que você quiser. Meu irmão, foi 1 ano trabalhando de segunda a domingo. Não teve dia 1º do ano, não teve feriado, nenhum. Todos os feriados nós trabalhamos. Eu saía da empresa no mínimo 10 horas da noite e entrava às vezes 6 da manhã, às vezes 8, para poder acompanhar algumas coisas da produção que eu queria pegar, uns erros lá, os negócios. E foi 1 ano de pauleira. Se eu não estivesse olhando para a cadeira que eu queria sentar lá na frente, eu não tinha aguentado aquilo. Mas eu fiquei lá 10 anos, troquei 11 promoções, mudei de situação, ganhei uma porção de prêmio, etc. Aí você fala: como você aguentou isso? Não olhando para o momento, não olhando para aquela situação que estava ali, não olhando para os colegas de trabalho, porque muitos tentaram criar problemas, não deixaram eu achar material que precisava, documentos que precisava. Mas eu vinha aquele negócio do meu coração: eu fui chamado para sentar lá. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu só vou colocar isso em ordem e vou passar para lá. Então eu arrumei muitas encrencas, passei por cima de muita situação, atropelei situações, briguei muito, fiz tudo o que tinha que fazer, e chegou lá e apresentei o resultado e fui dando as coisas, e aí foi sendo reconhecido pela diretoria e etc, e o pessoal foi afinando comigo, porque falou: peraí, esse cara, ele era o último que entrou, ele não tinha esse poder. Mas à medida que você vai acertando, automaticamente vem um negócio chamado reconhecimento. E Deus quer
olhar para você e ver você lutando e dar a você o reconhecimento. É a honra dele na tua vida, é o preparo dele para um futuro maior, para coisas que você às vezes hoje não está enxergando, mas lá na frente você vai enxergar, que Deus tem coisas preparadas, específicas para você. Vença tudo que tente te impedir e realize. Diga: eu vou vencer tudo que tentar me impedir e vou realizar. Amém? Agora, olhando para José, para realizar, José foi capaz de vencer, primeiro, a traição. Eu não vou ler tudo, vou picando aqui, porque não é muita coisa, mas a traição, fala a verdade, traição, ninguém é traído por pessoas desconhecidas, é ou não é? Normalmente você é traído por pessoas que você conhece, porque a traição é uma quebra de confiança, de amor, de respeito, de honra, quebra de princípios. Então, vencer a traição, não digo que é impossível, mas não é fácil, porque quando vem a traição, a primeira coisa que a pessoa imagina é: eu vou cair fora. Mas aí, se você cair fora, você acabou de abrir mão do futuro, da realização. Por isso a traição não poderá vir de pessoas desconhecidas, ela sempre virá de pessoas conhecidas. José foi traído pelos seus meio-irmãos, de quem recebia referências. Ele era um dos menores, então os irmãos dele eram o quê? Referência na vida dele. Por isso que ficou tão ruim no coração dele naquele momento. Como é que pode? Eu estou aqui em nome do meu pai, eles são meus irmãos, e de repente me jogam na cisterna e depois vão me vender como escravo? É aí que as coisas começam a tomar um rumo diferente, quando você entende que ninguém, nem de perto e nem de longe, pode parar o projeto que Deus tem com a sua vida. Você foi chamado para realizar. Então a traição não tem poder para impedir você de realizar. Amém? Entenda isso. Não sei se eu estou sendo claro, mas é muito importante que você entenda. Quando eles o agarraram, você percebe que ele chama pelo irmão mais velho, ele chama por Rúben, ele pede ajuda a Rúben, porque ele ainda acreditava na proteção, da autoridade e da primogenitura. Tipo, na falta do pai, meu irmão mais velho me defende. E o irmão dele defendeu ele? Não, ele tentou, mas não conseguiu. Ele deixou ele lá. Quando ele voltou, já tinham vendido ele, já tinha acabado. José é jogado nas cisternas, José é vendido para Potifar. É uma situação realmente, talvez se fosse nos dias de hoje, já ia todo mundo dizer que agora a pessoa precisa fazer uma cura interior, agora a pessoa não tem futuro, que é isso, não vai conseguir. Mas quando nós estamos com os olhos em Deus, nós recebemos uma cura que vem do céu. Não é mais uma cura humana, mas é uma cura sobrenatural, é um firmamento para um fortalecimento, é um preparo para um estabelecimento, é uma transformação para uma realização. Meu irmão, é você que vai dizer o que vai acontecer. Tem gente que começa: não, mas é que na época meu pai, não, meu tio, não, minha avó, não, você não sabe que eu passei coisas difíceis. Amado, não é fácil passar coisas difíceis, não é fácil ter um problema na família, mas é bem inteligente a pessoa que avalia e busca em Deus a resposta que ele precisa. É inteligente, porque só Deus pode quebrar toda a maldição, desfazer todos os embaraços e colocar você de volta no pedestal, na intimidade dele, para receber a promessa que ele tem para você. Então é algo que você precisa entender. José foi levado ao Egito, e Potifar, lá no capítulo 1, 39:1, fala: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão do Egito, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava à casa do seu senhor egípcio. Vem depois do seu senhor, que o Senhor estava com ele. Quer dizer, até o egípcio viu que Deus estava com ele, né? José achou graça aos seus olhos, serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que ele tinha. Se eu olhar para cá agora, eu falo: peraí, então a traição foi terrível, mas pôde estragar o caráter de José?
pode estragar o seu caráter? A traição não tem poder de mudar pessoas quando as pessoas têm o domínio delas mesmas, quando elas não estão presas na vontade dos outros. Se você estiver preso na vontade de alguém, você se torna escravo desse alguém. Mas se você souber quem você é, você não tem essa dependência. E isso é muito importante. Quando eu falava mais para casamento, hoje os pastores fazem o casamento, mas eu sempre dizia isso: você não está casando para que alguém te faça feliz, você está casando para fazer alguém feliz. Se os dois pensarem assim, não vai haver mais problema. Mas quando você casa esperando que alguém tem que te servir, que alguém tem que fazer o que você quer, então é ali onde o casamento começa a degringolar. Por quê? Porque um começa a avaliar da forma que satisfaça, mas não é, cada pessoa pensa de uma maneira. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é quem eu sou. Mas para saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu não sou. Porque quando eu sei quem eu não sou, eu já me achei. Ninguém vai mais manipular minha mente, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai pisar em mim, ninguém vai me fazer de gato sapato, como dizem, ou me usar. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. As pessoas também usam o termo amor próprio. Valorize a si mesmo. Espera aí, ele tinha vários irmãos, mas ele tinha uma promessa na vida dele. E agora quando você olha para cá, você vê ele como escravo. Não era na terra dele, não era com os pais dele, com a família dele, não era do jeito que ele queria, mas já que é para ser alguém naquele lugar, que seja cabeça e não seja cauda. Ele escolheu. Aqui eu sou escravo, mas eu não vou ser escravo qualquer. Eu vou ser um bom escravo. Eu vou ser um escravo que esse homem vai desejar ter. E foi isso que ele fez. Ele chegou lá, começou a agir de uma forma tão honesta, segundo aquilo que ele conhecia da palavra de Deus, das coisas de Deus, que o homem olhou para ele e viu Deus dele, e deu a ele o quê? Toda a autoridade sobre a casa dele. Deixou ele, as compras é você que faz, se tiver que trocar empregado é você que troca, se tiver que dar alguma mudança na estrutura, animais, papapá, você faz tudo. Ele acabou ali já começando a ser treinado para ser governador, naquele lugar como escravo. Vença tudo que tente te impedir e realize. Diga: eu vou vencer tudo que está tentando me impedir, e eu vou realizar. Para realizar, José foi capaz de vencer o adultério. Ele venceu o adultério. José servia a Potifar como administrador da sua casa, e ali respeitava o seu senhor, era conhecido pelo seu trabalho, até que a mulher de Potifar resolve ter um caso com José, o escravo. Eu imagino que situação delicada para ele, né? O adultério poderia ter acontecido se José não tivesse uma base espiritual que o dirigia. Se ele não tivesse base espiritual, ele ia dormir com essa mulher. Por quê? Porque afinal de contas ela era mulher do patrão dele, ele estava bem na casa, o homem não ficava muito lá, estava muito mais lá no palácio, lá fora, e ele ia ficar bem com todo mundo, ia continuar dormindo bem, etc. Por isso que é uma situação de escolha. Às vezes o pessoal fala assim: mas se não, minha namorada não fica comigo, meu namorado não fica comigo, se eu não pegar as coisas erradas, também a fulano lá vai dizer que eu sou frouxo, o outro não sei o que, aquela coisa toda. Querido, é uma questão de escolha. Você precisa, antes de mais nada, saber quem você não é, porque quando você sabe quem você não é, tudo que você tem vai convergir para aquilo que você é, para aquilo que tem um chamado para a sua vida, para aquilo que está realmente te protegendo, guardando, porque ele tinha uma convicção: eu não sou daqui, eu não sou do Egito, eu não sou de Potifar, a minha casa não é essa, eu estou nela, mas essa casa não é minha casa, esse povo não é o meu povo. Ele sabia quem ele era. Então aí você começa a ter a certeza que ele não vai ser levado por engano. Se José não tivesse o objetivo em seu coração, ser fiel a Deus, já era. Veja que o adultério não precisa exatamente ser sobre sexo, mas pode acontecer também na fé, trocar Deus por deuses estranhos,
E aonde ele estava tinha muito disso, mas ele não muda, ele continua na mesma posição. E muitas vezes a gente vê o pessoal mudando suas posições, mudando os seus propósitos, mudando seus objetivos. É que lá na empresa todo mundo faz isso, então ele acha assim que ele tem que fazer também. É porque os meus amigos, não, lá na escola todo mundo não sei o quê. Espera aí, você tem que saber quem você é, amado, porque quando você não sabe quem você é, ninguém vai te respeitar, ninguém, porque só respeitam pessoas que têm o quê? Estrutura, visão, posicionamento. Quando eles percebem que uma pessoa não tem essa estrutura, automaticamente começa a existir o que eles chamam de abuso, ultrapassar os limites e trazer para você consequências que não são suas, não são do seu estilo, não é da sua vida. Então é muito importante. Veja que o adultério não precisa exatamente ser sobre sexo, grava isso no coração, né? Gênesis 39, 7 fala assim: aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não pensou só no marido dela, no Potifar, não. Ele pensou assim: como eu vou quebrar esse respeito, né? E ainda vou pecar, vou contra Deus, a palavra de Deus. Você imagina se os crentes hoje pensam assim? Deveria, né? Deveria pensar assim: espera aí, o que eu estou fazendo não é só pecar contra uma pessoa do mundo, mas Deus está com os seus olhos aonde? Será que Ele está vendo o que você está fazendo? Será que o que você faz honra a Deus? Você entende? Nós precisamos pensar como ele disse aqui: e pecaria contra Deus. Não, espera aí, parou. Vença tudo que tenta te impedir e realize. Terceiro, a injustiça. Muitas vezes, apesar de estarmos fazendo tudo certo, poderemos passar pela dificuldade da injustiça, e isso é complicado. Ele venceu ali o adultério, mas ficou a injustiça. Por quê? Porque ele não foi preso. Ele acabou não querendo fazer o que era errado, mas foi injustiçado, porque ficou a palavra dele contra a palavra da mulher de Potifar, e ela acabou como dona da casa, né? Pesou para ele. Nem todos os cristãos entendem quando são injustiçados. A primeira coisa que vem na sua mente é: Deus não está vendo isso, Deus não está me protegendo, me defendendo. Então a primeira coisa que vem na cabeça é essa condição de achar que porque você está sendo injustiçado, Deus não está te acompanhando, Deus não está te vendo. Porém, tudo está no controle de Deus, e Ele vai preparar o momento certo para reverter esse quadro e estabelecer o melhor para você. Quantas vezes a gente aceitou coisas não boas, dizendo que se não fizesse isso, não teria a resposta que precisava, né? Eu falo assim, aceitando o ruim, dizendo que é para não ficar pior. Não existe isso, irmão. Deus não é meia boca, Deus não faz quebra-galho, Deus não dá, sabe, ou é de Deus ou não é de Deus. Se Deus permitiu que esse momento ele fosse realmente injustiçado, é porque Deus estava preparando ele para coisas maiores. Teremos que entender que Deus se estabelece pelo propósito, pelo objetivo e pelo princípio. Então espera aí, se eu estou dentro da palavra, daquilo que comecei, que estou fazendo, ainda que alguém tente me injustiçar, tranquilo. Por quê? Porque Deus está vendo tudo. No momento certo Ele se levanta e entra na sua causa.
No momento certo, Ele transforma e muda a tua história. Mas fica tranquilo, porque muitas vezes a gente pensa que está lutando com pessoas, e nós sabemos que quem atua contra nós é Satanás. Ele pode usar pessoas, mas se aquela pessoa deixasse de existir, ele poderia usar qualquer outra pessoa para que aquilo acontecesse. Então nossa guerra não é contra a carne, nem sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestes. E é isso que nós precisamos estar preparados. Então quando ele recebe aqui de repente a injustiça, ele tem que ter um posicionamento, e na hora certa ele se levantará e colocará tudo no seu devido lugar. José preferiu perder a sua cobertura secular para manter a sua cobertura espiritual. Acabou de perder, ele estava na casa, né, mandando na casa de Potifar, era lá o líder, tinha toda a autoridade. Ele podia ter ficado com a mulher, né, numa boa, sem ninguém saber, tal, e aí ele ia continuar na boa na casa e ainda ia ter uma amante. Ele falou negativo, cara, isso desonraria a Deus, iria contra a palavra de Deus. Então eu prefiro perder a cobertura física para manter a cobertura espiritual, a intimidade. Amado, a tua intimidade com Deus vai trazer a resposta que você precisa, porque Deus só fala de verdade com aqueles que são seus. E nós às vezes pensamos, eu lembro uma vez que eu fui num encontro aí, tinha líderes, pastores e tal, e uma pessoa lá revelou um monte de coisa para o pessoal, e depois deu, entre aspas, um golpe lá, né, pedindo uma oferta, segurando os cheques e tal, e levou embora e fez uma coisa errada. E quando eu encontrei um pastor que era da igreja desse líder, eu falei, aconteceu uma coisa chata, assim, assim, assim. Ele caiu na risada. Você está rindo de um negócio desse, cara? Ele falou assim, ele trocou por um cheque do banco tal, né? Eu falei, e esse cheque, ele falou, não tinha fundo. Eu falei, o que é que você está dizendo? Ele falou assim, é um hábito dele. E o homem lá dentro estava profetizando para as pessoas, e fez toda uma coisa errada. E aí você fala assim, como pode isso? Na época, ficou beleza, ele fez tal. Pouco tempo depois, ele passou a igreja para um outro líder da igreja dele, e foi para os Estados Unidos, pegou todo o dinheiro lá da igreja, foi para os Estados Unidos, que ele ia montar uma igreja nos Estados Unidos, e ele foi com muito dinheiro. Chegou lá, começou a dar tudo errado, a mulher dele ficou doente, quase morreu, ele gastou todo o dinheiro em remédio, em não sei o que, quando voltou para cá, voltou com uma mão na frente e outra atrás. Dá para enganar Deus? Dá para brincar com as coisas de Deus? Então fica na posição, meu amado, porque o diabo brinca com as pessoas, e as pessoas pensam que ele é um cara legal. Ele é aquele tipo que nem o escorpião, ele age por instinto, o instinto dele é picar, é matar, é ferir, é derrubar. Então, se você ficar com ele, sair por ele, você uma hora dessa vai morrer nas mãos dele. Agora Deus não, Deus é aquele que cuida, aquele que fortalece, aquele que ampara, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que te prepara para grandes batalhas e grandes realizações. Então muda a tua concepção. José foi injustiçado porque ele não atentou contra a mulher de Potifar, não aceitou deitar-se com ela. Diz que quando ela segurou a José pelas vestes, ele preferiu deixar com ela suas vestes e fugir, para não pecar contra seu patrão e nem mesmo contra Deus. Como dissemos, José preferiu perder a sua cobertura física, mas manter a sua cobertura espiritual. Na Bíblia fala que Potifar gostava muito da pessoa de José, do trabalho de José, mas agora José prefere perder a proteção de Potifar para continuar com a intimidade com Deus. E quantos têm feito escolhas inversas? Aceitam a cobertura do mundo, acabando perdendo a cobertura espiritual, a cobertura de Deus. Não se deixe levar, amado. Não aceite, de repente, por causa da visão da injustiça, da perda, do medo, mas se eu não fizer, a pessoa vai embora, eu vou perder emprego, ou talvez o namorado. Não pensa nisso. Faça o que é certo e continue com a sua cobertura espiritual, porque a tua garantia está em Deus. Ele era, Ele é, sempre será.
Ele é a cobertura verdadeira para a tua vida, a mudança da tua estrutura, a proteção que te faz forte e te prepara para o futuro. Para de pensar no hoje. O hoje passa, né? A gente olha e começa, não, mas se não hoje, o hoje passa, meu irmão. Começa a identificar o projeto futuro, aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Vença tudo que tenta te impedir e realize, né? Para realizar, José foi capaz de vencer o desânimo. 4. Digo desânimo. Fala a verdade, desânimo sempre vem quando a gente colide, né, com situações complicadas, né? Apesar de José fazer um ótimo trabalho na casa de Potifar, apesar de José não adulterar com a mulher de Potifar, José havia sido levado preso, estava encarcerado, ele teria muitos motivos para viver o desânimo. Puxa vida, fiz tudo certo, não fiz nada de errado, e agora estou aqui na cadeia, estou numa situação sem graça. Só que não, ele não entrou nessa visão de desânimo, ele não se abateu por causa dessa situação. É aquela brincadeira que o pessoal costuma dizer aí: se te derem um limão, você faz o quê? Não é isso que eles falam? Né? Então, peraí, se ele caiu na cadeia agora, ele vai ajudar na cadeia, ele vai fazer alguma coisa lá, ele continua mantendo sua postura para com o projeto de Deus. José se torna um administrador na cadeia, ajudando o carcereiro a cuidar daquele lugar. E para vencer a desvalorização da fé, José se mantém ativo na sua vida espiritual. O que ele fez para vencer a desvalorização da fé? Ele se manteve ativo na sua vida espiritual, buscando a presença de Deus para a sua vida, ativando constantemente os dons do Espírito Santo que Deus deu a ele. Ele não deixou barato. Ele foi para a cadeia? Foi. Chegou na cadeia, era para ele agora entrar no desânimo, era para perder a fé, como diz, largar tudo, podia ser, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava continuar, ainda não havia chegado o propósito, o objetivo, e só tinha uma maneira dele conseguir vencer tudo isso, ativando constantemente os dons do Espírito Santo que Deus deu a ele. Alguém aqui tem a manifestação do Espírito Santo? Quando você achar que vai se desanimar, começa a colocar em prática. Como? Ora pelas pessoas, traz uma palavra de fortalecimento para quem está caído, deixa os dons do Espírito Santo invadirem você e transferir para quem precisa, porque nós muitas vezes não entendemos isso. Esse José entendeu. Eu estou na cadeia, mas eu posso ser alguém aqui na cadeia. Por quê? Porque eu sou diferenciado. Crente é diferenciado? Ele tem algo de bom da parte de Deus, não dele, mas de Deus. Ele não reflete a sua própria imagem, ele reflete a imagem de Cristo. Por isso, quando ele chega muitas vezes no lugar, o pessoal fala assim: nossa, você é diferente, você não é igual aos outros, tem alguma coisa diferente em você, porque você tem a manifestação da presença de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, quando José entrou lá, ele começou primeiro a fazer o que ele sabia fazer de melhor fisicamente. Vou ajudar. O que eu posso ajudar? Tem que varrer a cadeia? Vou varrer, colocar as coisas em ordem, separar. Tem papel aí para preencher? Preenche papel. Ele fez aquela parte do bom menino, mas ele precisava de força, de ânimo, de graça, de determinação, de continuidade. Então ele começou a fazer o quê? Primeiro, sabe, com certeza, orar. Mas segundo, exercitar o dom que Deus deu a ele. Qual foi o dom que Deus deu a ele? No começo você já sabe: sonhos. Então, se sonhos e revelação de sonhos foi o primeiro dom que Deus deu a ele, era hora dele colocar em prática. Ele começa a entrar nessa visão de uma forma diferente. Olha o que primeiro ele fala, né? Que o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro mora entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se ali, ou se devia fazer ali,
porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Esse daqui é você cheio da presença de Deus todo dia. Aonde você for, o brilho do Senhor se manifestará. Você vai fazer a diferença. Ele estava ativando constantemente os dons do Espírito Santo que Deus deu a ele. Aí no 40, versículo 7, fala assim: perguntou aos eunucos de Faraó, lá na cadeia, apareceu um padeiro e um copeiro. Apareceu dois lá. E ele viu os caras tristes. Ele não podia ter deixado eles em paz. Mas quem é cheio do Espírito Santo não deixa as pessoas em paz. Ele está sempre pronto a motivar, mudar, transformar, restaurar, fazer o que for necessário. Então ele vai até lá e pergunta: por que vocês estão com essa cara? O que está acontecendo? E aí um deles fala assim: temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Ele já está dizendo o quê? Não são de Deus. Ele era o quê? Representante de quem? Entende o que é deveria ser o seu posicionamento? Você não deveria ser aquela boca reclamona. Você não deveria ser aquela pessoa que levanta situações que não vão chegar a lugar nenhum, não vão mudar a vida de ninguém, não vai melhorar a casa de ninguém. Porque quando você abre a sua boca para começar com esse tipo de coisa, você não melhora, você piora. Mas quando você tem algo especial do trono, da graça, de Deus, então é diferente. Ele foi perguntar e ele mesmo deu a resposta: não são de Deus as interpretações? Pode me contar. E aí eles contaram para ele. E aí ele responde, né? Lá no 13, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Lá depois o padeiro Mor também conta o sonho para ele, né? E para resumir, ele responde: dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça de sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro Mor enforcou como José havia interpretado. José não estava na cadeia? Ele não deveria falar: quero que se dane, cada um para si, Deus para todos. Quem está na cadeia que se vire, que, como diz o pastor Fábio, que se lasque, né? Mas não é. Ele estava lá exercitando o que? A fé dele. Ele estava lá colocando em prática aquilo que era dele. Amado, se você não entender isso, você nunca vai ser um cara cheio de autoridade. Porque a autoridade, ela não cai na sua cabeça como um tijolo, ela é desenvolvida. À medida que você vai se permitindo ser usado pelo poder do Espírito Santo, o Senhor vai transbordando você. Quanto mais você entregar, mais Ele vai te dar. Quanto mais você derramar, mais você vai ser cheio. E isso tem que entrar no seu coração. Por isso que quando ele estava na cadeia, ao invés de ele só ficar amiguinho do carcereiro, né, pegar um bom relacionamento com o carcereiro, viver em paz, ele continua fazendo o quê? Exercitando a sua fé, exercitando os seus dons, se posicionando. E com isso você imagina, cada vez que acontece alguma coisa boa, quando você ora e alguém é curado, como é que você se sente? Cara, é Deus purinho, sou eu e Deus, né? Nós, tá, não é assim que o cara fica? Ele se sente, né? Puxa, é tão gostoso quando você abençoa uma pessoa, né? E através de Deus aquela pessoa recebe a palavra profética, recebe a manifestação, recebe a cura, recebe a restauração, recebe a transformação. Eu, pelo menos na minha vida, acho que 90% das vezes a bênção não veio para mim, mas muitas delas veio através de mim, e isso me fortalecia e me fortalece até hoje muito. Quando eu oro por alguém, a pessoa é abençoada e a pessoa conta, puxa, eu fico super feliz. Poxa, eu falo, cara, e às vezes até um dia a bispa viu eu tão feliz, falou: o que aconteceu? Fala para mim, conta o que aconteceu. Eu falei: fulano foi abençoado. Ela falou: pensei que era alguma coisa em nós aqui. Ela falou: mas não é?
A gente está sentindo que Deus está perto. Se o milagre está acontecendo é porque Deus está agindo aqui. Se Deus está agindo aqui, Ele pode fazer o que a gente precisa. Eu penso assim. Saber que Ele está presente é ver que Ele não para de fazer os sinais. Agora, quem é que vai provocar os sinais? Nós quem? Faz assim, para saber que é você mesmo. Não é verdade? Então, de repente, ele ali ficou ali dentro, tal, foi lá, revelou os dois, ficou tudo bem. E o copeiro que saiu, lembrou de José? Não lembrou. Ele esqueceu. Mas Deus é perfeito e não esquece de você. Ele te ama. Então, o último aqui, né? Para realizar, José foi capaz de vencer o tempo. Digo, o tempo é o maior inimigo da gente. Você já reparou que tem crente que se em 3 meses não aconteceu o que ele está pedindo, ele fala assim: vou mudar de igreja. E tem uns que são pior. Ele fala: não quero mais saber de Deus, agora eu não vou para a igreja mais, porque eu não vi o poder de Deus. Que ele queria que caísse o raio na cabeça dele e cortasse no meio? Quer ver o poder de Deus? Porque a pior coisa que tem é isso, irmão. Normalmente quem mais reclama são os pecadores. Aqueles que estão com a vida mais atrapalhada são aqueles que ficam assim: não dá para acreditar, não acontece, não isso, não aquilo. Você já imaginou se Deus falasse assim: vou fazer acontecer, segura aí? É o primeiro a levar a sapatada. Não dá nem tempo de dar glória a Deus. Só que é uma verdade. O Senhor realmente é muito amor, mas Ele sabe o tempo certo para cada situação. E nós muitas vezes não entendemos. José, ele foi jogado na cisterna, da cisterna foi vendido como escravo, depois foi para a casa do Potifar, aquela coisa toda, levou assim um ano e meio mais ou menos. Não foi? Tem certeza? Se fosse você aguentaria mais que 1 ano e meio isso? Aguentaria? Você ia falar assim: tudo bem, me jogou como escravo, tudo bem, você não conhece meu irmão, eu preciso falar, ai meu Deus, meu irmão, né? Quantas vezes a gente vai orientar a pessoa e ele vem lá e fala assim: sabe meu pai, sabe não sei quem, sabe meu patrão, cara, tô aqui ó, engasgado, se pudesse matava. Verdade. E crente, hein? E aí você fala assim: como é que é? Quantos anos ele ficou? 16 anos, pelo que falam. Eu não estava lá, mas está escrito em alguns livros aí, 16 anos. Já pensou o que é você passar 16 anos? Não tem uma igreja, não tinha um pastor, não tinha diáconos nem intercessores, nem a cantina para ir lá tomar um café, não tinha. Seguinte, é você e Deus. Não é isso que o pessoal gosta de falar? Sou eu e Deus. Bota ele 16 anos na prova e diga para ele: é você e Deus aí, cara. Passa no Potifar, passa tudo isso. Mas aí você fala assim: José foi capaz de vencer o tempo. Ele foi andando, passando, pelo que nós entendemos aí. E hoje conhecemos pessoas que, se Deus não responder a oração, pronto, já complicou tudo. Pelo que lemos, José conseguiu vencer o tempo. E José, vamos dizer assim, vamos tentar explicar, né? Ele conseguiu vencer o tempo porque José viveu o quê? Por obediência. Como você vai conseguir vencer o tempo? Talvez você pergunte para a gente: apóstolo, mas como eu vou vencer? Como é que eu vou aguentar 2 anos, 3 anos tentando resolver alguma coisa? Ele mostra para a gente, ele viveu por obediência. Mesmo seus irmãos ficando contra José, ele continuava a obedecer seu pai fielmente. Obediência. José viveu com humildade. Quando teve os 2 sonhos, os seus sonhos, ele contou exatamente para eles como aconteceram. E não mudou a sua forma de agir. Ele continuava humilde. Ele recebeu o sonho, ele contou o sonho. O pai dele até perguntou para ele: filho, você acha que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos dobrar a você? Talvez fosse você ou eu, já ia começar, né? Não,
Deus falou que eu vou ser o cara, então já não quero sentar naquela cadeira, eu quero sentar na ponta. Não, eu quero isso, me respeita pelo que eu sou. Não, ele continuou humilde do mesmo jeito. José viveu pela fé, mesmo vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, realizando o seu melhor. José viveu levando a sério a sua intimidade com Deus, mesmo sendo provocado pela mulher de Potifar, não aceitou a sedução na sua vida para não desonrar a Deus, ou seja, continuou com intimidade com Deus. José viveu ativando o Espírito Santo, ainda que estava no cárcere. Ele usa a palavra, estabelece a intimidade do Espírito Santo através de revelações de sonhos. José se dispôs a honrar a Deus com a sua revelação aos sonhos de Faraó. No fim, quando o Faraó teve aquele sonho, né, os 2 sonhos, e aí num deles ele diz que existia uma vaca gorda, bonita, papapá, e aí depois vinha uma vaca magra que comia a vaca gorda, mas não engordava. E depois falou da espiga de milho bonita, viçosa e tal, mas depois vinha uma espiga, né, 7 depois lá, tal. Resumindo, ele tem o que? A revelação, porque aí sim o copeiro lembra, ninguém está conseguindo revelar, mas tem um sujeito que está lá, sabe aonde? Lá na Aliança da Paz. Ele senta na cadeira embaixo, ele sabe, ele está pronto, ele está lá na Aliança da Paz esperando, mas ele está lá, ele não está bem, ele está com um problema financeiro, está com um problema de roupa, ele se veste mal, coitado, está lá assim. Aí o que o Faraó fala? Chama ele lá, manda ele tomar um banho legal, bota uma roupa legal nele, né? Põe toda uma roupa legal, dá comida para ele, traz ele aqui. Só aí ele já mudou a história dele, já sai da cadeia de banhinho tomado, cabelinho arrumado, roupinha nova, tudo prontinho, e vai se apresentar num lugar que não era qualquer um que entrava. E quando ele chega lá e ele conta o sonho, ele fala: peraí, Deus revela os sonhos, pode contar. Olha a certeza de quem está debaixo da palavra de Deus. O tempo não apagou isso dele, o tempo não colocou medo, não colocou pânico, não colocou dúvida, formou o caráter dele. O tempo preparou ele para ser um cara determinado, ao ponto de entrar na presença do Faraó. Você pensa que qualquer um entrava na presença do Faraó? Não era assim. Agora imagina, você vai lá falar com o cara que manda em tudo, sai de dentro da cadeia para a sala do Faraó, que coisa maluca. E aí ele fala o sonho e ele revela o sonho. Deus tem pressa, por isso foi 2 vezes. Vai ter 7 anos aí de prosperidade, mas depois virão 7 anos de fome. E a verdade é essa. Por isso que a vaca magra come a gorda e não engorda, a espiga magra come a gorda e não engorda. Por quê? Porque só vai ter perda, vai ser queda e tal. Mas tem uma coisa, olha, e fala, agora vai o conselho, linguagem de hoje, tá? Não está na Bíblia, mas linguagem de hoje, fala, agora vai o conselho de graça para o senhor, não precisa pagar por essa. Vou contar para o senhor. O senhor faz o seguinte: o senhor separa um camarada seu aí, que seja bom, um cara que seja sábio, porque ele vai pegar 1/5, né, de toda a produção, e ele vai guardar a produção durante esses 7 anos, e aí vai vir os anos magros, e aí ele vai conseguir suprir o Egito através dessa condição que vai guardar. Fechado, está tudo certo, tudo bem, o Faraó? O que o Faraó falou? Aonde a gente acharia uma pessoa, um ser humano com uma sabedoria dessa? Amado, a sabedoria de José era de Deus, não era de José. Na verdade, você não está entendendo que Deus está querendo te dar sabedoria, para quando você aparecer situações terríveis, você resolvê-las através do seu espiritual. Ele não resolveu através vamos falar,
contar que tinha pai, contar que tinha irmão, que ele foi vendido. Ai, tristinho que eu estou, ai, estou magoado, ai, estou chateado. Não foi nisso não. Ele chegou lá na autoridade. Ele falou com o faraó com a autoridade de quem é filho de Deus, de quem vem do poder de Deus, quem conhece a manifestação do Senhor. Agora eu te pergunto, e você, como é que está falando por aí? Você está falando da parte de Deus ou você está falando daquilo que você é, daquilo que você sabe? Ele não falou daquilo que ele era. Ele nem pediu o emprego. Ele nem falou assim: ô seu faraó, seguinte, se o senhor quiser eu posso trabalhar, fazer uma hora extra aqui e tal. Não. Ele não falou nada disso. Ele foi lá simples tão somente e falou para ele: o senhor precisa achar alguém que faça isso. O faraó não sabia nem o sonho, quanto mais resolver o sonho. Ele falou: está aqui já o cara, já resolveu o sonho, já resolve o problema, já fica aqui e vai trabalhar. Dali mandou colocar o anel no dedo dele, colocou mais alguma coisa da cabeça dele lá, levou ele no segundo carro, disse para ele: ó, não vou me esquecer, quem manda aqui sou eu, mas nada vai ser feito sem a tua autoridade, a tua determinação. Eu mando, mas você vai falar, ninguém passa por ele. Quer dizer, só não manda em mim, tá boa, tá? Vamos deixar combinado. Você não me dá bronca, não me belisca, não, né? Na boa, dos outros você faz tudo, fica tá na tua mão. E ele fez. Ele assume uma posição. Ele recebe até um nome egípcio lá, para ficar lá no meio deles, sem assustar a torcida, e faz o que tem que ser feito. O tempo não serviu para intimidar José. O tempo não serviu para colocar desespero em José. O tempo só serviu para prepará-lo para ser uma autoridade constituída, para ser o governador do Egito. Isso que você precisa entender. Se alguma coisa está andando ainda, não atingiu, apressa, corre para perto de Deus, se posiciona na presença do Senhor, porque o que Ele quer fazer por você é muito mais do que o que você imagina, está muito além do seu entendimento. Mas só tem um jeito de ser preparado: quando você se disponibiliza, né? Ele orientou como venceriam toda aquela dificuldade, e na verdade José entendeu o motivo ao qual Deus havia lhe preparado para todo o tempo: vencer na terra do inimigo. Ele foi vencer lá no Egito, aonde era um povo que era inimigo dos judeus, transformar a condição de escravo em governador, mudar a posição, não só dele, mas passou a ter um respeito com o povo judeu. Ele trouxe o povo judeu que estava passando fome, o pai dele, os irmãos e outros que trabalhavam lá, e fez que eles fossem honrados na presença de Faraó. Todo mundo muda agora a configuração, e nós às vezes estamos presos, totalmente presos ao momento, e por isso não está acontecendo, a gente está chateado, está largando mão, está abandonando o projeto, está desacreditando. E é hora da gente entender, né? Porque você tem que vencer tudo que tente te impedir e realizar. Você tem que realizar. Para realizar, você vai precisar vencer traição, vencer os adultérios, vencer a injustiça, vencer o desânimo, vencer o tempo. Amém, amado?